E aí, pessoal, beleza? Vamos lá. Continuando ainda no parágrafo 1º, ainda nas chamadas normas instrumentais do artigo 225. Agora deu tilt aqui. Opa, agora sim. Vamos lá. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público com aquele asterisco, né? Aquilo que não for o poder de polícia, cabe também à coletividade. 4. Exigir na forma da lei para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, famoso EIA. Aqui se dará publicidade pelo seu irmão siamês, por rima. Pessoal, a gente vai ter praticamente 50 minutos de aula só sobre EIA, rima, um pouco mais na frente. Eu peço que vocês prestem atenção aqui, só um detalhe. A gente até já falou de EIA num questionário que eu deixei para vocês ali sobre os princípios. Mas vamos lá. O estudo de impacto ambiental, o professor tem um prévio aqui, mas a sigla EIA é mais antiga do que a Constituição de 88. Então, foi mantida. Mas se você quiser chamar ou se encontrar por aí, EPIA, é a mesma coisa. Estudo prévio de impacto ambiental. É um dos instrumentos mais caros, mais demorados, mais complexos e que também vão trazer uma série de vantagens muito grandes, como afastar parte das incertezas científicas que rondam sobre determinado empreendimento. Agora, como nós temos que compatibilizar a proteção do meio ambiente com a livre iniciativa, segundo o artigo 170 da nossa Constituição, não é justo que nós cobremos um instrumento tão complexo, tão caro, tão demorado de todos os empreendimentos sob o risco de prejudicar o desenvolvimento social e econômico do nosso país. Sendo assim, o EIA foi limitado, inclusive pela própria Constituição, de tão importante que ele já era ali em 1988. Ele, tantos instrumentos, inclusive o licenciamento, que o EIA é só, às vezes, uma prévia do licenciamento, uma prévia não, né? É um estudo anterior a ele, não mereceu guarida na Constituição, e o EIA sim, de tão importante que ele é. Então, guardem a atenção para o EIA, nós vamos esmiuçá-lo mais para frente, mas eu destaco o seguinte, olha, a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora. Por que potencialmente, professor? Porque pode causar, eu ainda não sei se causará. Eu vou estudar para saber se sim ou se não. Tá bom? Então, daí o potencialmente causadora de significativa. Não é qualquer degradação, pessoal. Tudo que a gente faz no meio ambiente é impactante. Pode ser impacto positivo ou negativo. Degradação está ligada ali aos impactos negativos. Mas lembrando, nem tudo é preto e branco. Nós temos uma gama de cores muito além dos tons de cinza. Então, temos que notar ali o custo-benefício. Mas não é qualquer degradação que demanda um instrumento tão caro, tão complexo, tão demorado, mas aqueles que vão trazer significativa degradação. Significativo esse que pode ser quantitativo ou qualitativo, conforme a gente vai estudar no momento adequado. Além disso, 5, controlar a produção, comercialização, emprego. De novo, o 5 é outro daqueles instrumentos que definitivamente estão ligados, assim como o EIA, ao poder de polícia. Não pode ser repassado para a coletividade. Produção, método, substância comprometam o risco da vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Basicamente, exigir ali ou controlar a produção daqueles instrumentos tóxicos, venenosos, radioativos, os transgênicos, tudo que possa causar risco ao equilíbrio do meio ambiente. Inclusive com o uso daquelas figurinhas lá que a gente já tratou. 6. Promover, olha aqui, olha, um que não é só poder de polícia. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para proteger o meio ambiente. Tanto a educação formal, aquela em sala de aula, como a gente tem aqui, como a educação não formal, aquela que é feita nos ambientes familiar, religioso, numa roda de amigos, num programa de televisão que você assiste, numa rede social. Isso aí é chamado de educação não formal, tá bom? 7.
proteger a fauna e a flora, vedadas, olha, na forma de lei, a prática que coloca em risco a sua função ecológica, extinção de espécies, mais uma vez para proteger o patrimônio genético, ou submetam os animais à crueldade. Pessoal, esse inciso 7, ele complementa o inciso 2 e vai além. Não é só o nosso patrimônio genético da natureza brasileira, mas todas as outras espécies. E não é só manter a riqueza do patrimônio genético, é também a valorização do indivíduo, inclusive com a vedação tratamento cruel. Esse dispositivo aqui ficou muito na moda e passou muito a ser cobrado em provas e concursos, depois que o Supremo Tribunal Federal decretou a inconstitucionalidade da vaquejada, que acabou sendo revertida com um projeto de emenda à Constituição, que a gente vê no finalzinho do próximo bloco. Pessoal, parágrafo 2º, a partir daqui, do 2º até o 7º, nós estamos tratando das normas especiais ou específicas, se vocês preferirem. E aí, professor? Parágrafo 2º, aquele que explorar recursos minerais, olha aqui, eu estou falando de mineração, daí se falar em norma específica, fica obrigado a recuperar o meio ambiente. Olha, em si, a mineração não é vedada, mas depois que você terminou ali de minerar, recupere o ambiente que você degradou, de acordo, olha, com a solução técnica exigida pelo órgão público competente. Já vi cair em prova e concurso, por exemplo, dizer que determinado órgão público concedeu a licença para a mineração em determinado local, desde que fosse recuperado de uma maneira. O cidadão foi lá, a empresa foi lá, explorou, terminou a exploração, fez a recuperação conforme o que foi exigido do poder público e anos depois se descobriu que tinha uma técnica mais avançada que poderia ser aplicada. Aí a pergunta era, poderia o poder público exigir agora, anos depois que já foi recuperado pela solução técnica do órgão, pleitear uma nova reparação, uma nova atuação? E aí, meus amigos, via de regra, não. O que se pode exigir é aquilo que foi exigido no momento, aquilo que tinha previsibilidade. De novo, ninguém precisa andar por aí com a bola de cristal para adivinhar o futuro. O direito ambiental não está aqui para isso, tá bom? Então a gente tem que ter cuidado para evitar radicalismos também dentro do direito ambiental. Parágrafo 3º, pessoal, importantíssimo. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão infratores, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, a sanções, olha, penais. Professor, mas isso aqui é só para as físicas, né? Por quê? Por que o penal, que foi o primeiro, se aplica só à física e bota administrativa e civil para a pessoa jurídica? Meus amigos, nós estamos diante de uma grande inovação da Constituição de 1988, que foi permitir a responsabilização criminal da pessoa jurídica. Por mais que se pese ainda hoje críticas, praticamente 32 anos depois da inserção do parágrafo 3º no artigo 225 da Constituição, o STF já se manifestou diversas vezes que sim, cabe a responsabilização criminal da pessoa jurídica. Tá bom? Dependia da lei, nós temos a Lei 9.605, que foi declarada constitucional pelo STF. Tá bom? Então, olha, primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. Pessoas físicas ou jurídicas estarão sujeitos a sanções penais, administrativas, independente da obrigação de reparar os danos. Pessoal, quando nós falamos em reparar os danos, via de regra, nós estamos falando da responsabilidade civil. E aqui eu chamo a atenção de vocês de que as responsabilidades penal, administrativa e civil, elas são independentes uma da outra. Cada uma delas tem o seu porquê de existir. Não constitui bis in idem você aplicar mais do que uma delas. Não, professor, mas é injusto, é por isso que o país não vai para frente. Vamos pensar de uma outra maneira? Vamos pensar numa infração de trânsito.
Vamos pensar que um cidadão vai lá, embriagado, dirigindo, sei lá, 200 km numa estrada onde ele deveria circular a 60, atropela e mata uma pessoa. Aí lá no Código Civil tem assim, aquele que causa a morte de outro tem o dever de indenizar a família pelas despesas hospitalares, se houver, e pelas despesas do funeral, fora a indenização para a família que vai ficar desassistida. Aí eu pergunto a você, cidadão vai lá, paga a indenização para a família, está isento de ser preso? Cometeu um homicídio no trânsito, tem tipo específico para isso, perdoem a ignorância do professor, mas ele vai responder criminalmente e poderá sim pegar tempo de reclusão. Além disso, constitui sanção administrativa gravíssima dirigir sob influência de álcool. Inclusive, sendo um outro tipo penal, a direção é alcoolizada dependendo da quantidade da concentração do álcool no sangue. Via de regra, punido com uma multa aí altíssima, acho que passa dos R$3.000 ou beira isso, e a perda da habilitação. E ele vai perder a habilitação. Aí eu pergunto a vocês, é bis in idem? Não, professor, é complementar. Ele vai perder a carteira de motorista para que ele não possa sair por aí dirigindo e fazendo isso de novo. Ele vai perder o seu direito de dirigir. Criminalmente, ele vai pagar pelo crime previsto na lei e civilmente ele vai reparar os danos que ele cometeu. Mesma coisa com o meio ambiente. Tá bom? Pessoal, mais uma vez eu excedi aqui nossa previsão dos 10 minutos para o bloco. Peço desculpa para vocês, mas a gente ainda tem um bloco importantíssimo. Por gentileza, bebe uma água, dá aquela alongada e volta para a gente terminar nosso assunto.